Olá, seres de luz, eu me chamo Flávio de Silva. Está começando agora a aula 4 do nosso curso Transformação com Espiritualidade. Vamos entrar agora no módulo de aplicação prática. Essa aula se chama Enfrentando a Nós Mesmos e vocês vão entender por quê. Primeiramente, vamos falar aqui sobre amor ao próximo, a chave do sucesso, né? O que seria esse amor ao próximo? É basicamente você reconhecer o outro como irmão, como parte de um todo, que é justamente Deus, né? Então, como a gente pode fazer isso? Entender o que é a centelha divina, que é basicamente um fragmento de luz, né, que é originado por Deus e que está presente em todos nós. Vamos falar mais sobre isso à frente, mas é necessário entender isso porque a partir do momento que você percebe que todos nós somos feitos da mesma coisa, né, de um mesmo fluido, podemos entender que somos todos iguais, somos todos as mesmas pessoas. Então não tem como você ser preconceituoso, né? Você deixar de amar o outro, ser caridoso com alguém, entendendo que somos todos a mesma coisa, composto por uma coisa só. Então, é muito importante ser caridoso, alegre, ter um sentimento de união para se aproximar e se conectar mais facilmente com Deus, porque o princípio fundamental, o maior princípio de todos das leis divinas é justamente o amor. Você tendo isso, você pode conquistar tudo a nível de espiritualidade. Inclusive, eu acho que é um pré-requisito, né? Você não pode ir a fundo nos assuntos de espiritualidade sem amar o próximo. Falando agora sobre sombras, um assunto interessantíssimo que eu acho que vai chocar muitas pessoas aqui, porque a sombra, ela é tudo aquilo que jogamos embaixo do tapete, né? Ou seja, problemas que a gente finge não ter ou que evitamos enfrentá-los. Então, você já deve ter se deparado com várias situações como essa, né? Onde você está passando por alguma dificuldade muito grande e às vezes você quer fazer outras atividades, fazer outras coisas que façam lhe esquecer do seu problema. Isso é muito complicado, né? Claro que a gente não pode deixar de ter momentos de relaxamento, porém, isso é jogar nas sombras. Você esconder o seu problema, né, só lhe fará acumular emoções negativas, né? E problema acumulado se torna pior cada tempo que passa. Então, o melhor é agir em busca de uma solução prática, eficiente, desde a detecção do problema, que todos nós detectamos nossos problemas, né? A dificuldade que passamos. Então, você percebendo, o ideal é que haja para solucionar, ou seja, para eliminar aquele sentimento, aquela situação o quanto antes, porque realmente quando o sentimento fica muito acumulado é complicado. Crenças limitantes, a gente está numa ótica mais da psicologia também nesse momento, mas lembre-se que está tudo interligado, né? As crenças limitantes são coisas que a gente acredita e que limitam nosso próprio crescimento, é algo bem simples e direto, né? Boa parte das vezes essas crenças são mentiras criadas por nosso cérebro através de autossabotagem. Então você vai estar ali acreditando fielmente que é uma pessoa que ninguém ama você, né? Isso é uma crença limitante, porque trata de uma situação que não é muitas vezes real e que só lhe trava, só lhe causa problemas, negatividade, né? Atrasa inclusive essas evolução espiritual, porque a partir do momento que você acha que é uma pessoa que não merece o amor de nenhuma pessoa, fica muito complicado construir bons vínculos, bons relacionamentos, né? E os mais comuns também são relacionados a dinheiro, por exemplo. O brasileiro por si só já tem essa cultura bem negativa de crenças limitantes em relação a dinheiro, né? Aí pensa coisas do tipo como dinheiro é suado, tem que ser ralado, né? Nada cai do céu, nada é fácil, isso é uma crença limitante. Inclusive, muitas pessoas quando ganham dinheiro
dito como inesperado, um dinheiro ali, né, digamos assim, mais facilitado, você pode ter esse choque de realidade, né? É justamente o choque que você vai ter enfrentando a sua crença cara a cara, entendeu? Então você acha que não é possível, acontece com você e às vezes a pessoa surta, né? Quer gastar o dinheiro, enfim, não receber, não aceitar aquela quantia. Tem gente que acontece esse tipo de situação. Agora falando também aqui de ego. Esse é o assunto mais crucial aqui nesse momento dessa aula, para que a gente possa entender os conceitos mais importantes. O ego é a busca do eu, né? É o seu eu interior, né? É a parte consciente onde ele trabalha aí realidade, memória, emoções, percepção, seus pensamentos, suas opiniões e crenças, né? Porém, na ótica espiritual que a gente está tratando aqui, ele é um verdadeiro inimigo, porque muitas vezes recebemos mensagens da espiritualidade, intuições, e não deixamos elas agirem, fluírem e ter o impacto positivo que elas têm na nossa vida, que elas poderiam ter, né, na nossa vida. Exemplo, você está precisando aí abrir uma empresa, quer ganhar uma renda extra e você tem a intuição, aquela ideia repentina, né, que é inclusive a vontade de Deus, tudo que vem assim espontaneamente, né, sem pensamentos, sem julgamentos, é a vontade de Deus. Aí você tem aquela intuição de colocar em um lugar X, aí seu ego aparece, costuma, né, ter toda aquela autodefesa, as justificativas, o raciocínio, e aí você começa a pensar e desiste e vai colocar em outro local. Certamente perde uma grande oportunidade, porque o local ideal era aquele que foi sugerido em primeira ocasião, né? Então, depois que você desconstrói toda a intuição que você recebeu, vê vários defeitos nela, você vai pelo ego, que é justamente o lado racional, o lado humano. O lado de Deus não tem essa questão de muitas questões, muitas justificativas, né? Porque a pessoa pega esse pensamento e começa a lutar contra si mesmo. Não, não vai ser bom porque não sei o que, não sei o que lá, vou fazer em tal lugar. Só aí já se perdeu uma boa oportunidade. Então, a gente tem que deixar a centelha fluir, né? A vontade de Deus fluir, porque a partir da intuição se consegue muitas coisas, inclusive ajudar outras pessoas a ser mais evoluído de uma maneira geral. Porque se pensar sempre com o lado racional, sempre com o lado da matéria, não tem condições. Agora é o assunto principal dessa aula, que é ego versus centelha divina. A gente falou um pouco sobre isso nos outros slides, porém vamos aprofundar agora. A centelha é o fragmento divino presente em todos, né? Seria aí a luz de Deus que nos carrega para as melhores escolhas e pensamentos por meio da intuição, onde surge a vontade de Deus. Então, né, você sem lapidar o seu ego, você não pode usufruir dessa vontade do Criador, e ego e centelha são coisas que não podem existir em conjunto. Ou você tem uma coisa, ou você tem a outra. Não pode ser metade um, metade outro, porque são forças opostas, eu diria. O seu ego sempre vai querer, muitas vezes, o pior, né, para você, enquanto Deus vai ter as melhores opções possíveis. Outro exemplo, você marcou um encontro com uma pessoa e aí chega naquele dia do encontro, você está prestes a sair e vem a intuição, né, totalmente espontânea. Não vou não, porque pode acontecer um acidente. Um exemplo, né? Quem nunca, né, teve um pressentimento, um mau pressentimento. Aí você vai lá e ignora esse mau pressentimento e acontece algo ruim depois. É algo bem comum, né? As pessoas costumam falar, poxa, eu ignorei aquela intuição e me dei mal. Então é exatamente isso. O que acontece é esse o problema. As pessoas ignoram a vontade de Deus, que é a primeira, e ouvem o seu ego, que é justamente essa coisa de querer
sustentar ideias, pensamentos, justificativas que não têm sentido algum. E aí entra justamente isso. Ah, não vai acontecer nada, vai dar tudo certo, não sei o que. Mas quando na verdade você deveria ter ouvido a sua intuição. Então, sempre desconfie das ideias que vêm em primeira mão. Na grande maioria das vezes é a centelha agindo. E quando você entra num processo de debate, de segundas ideias, já não está num caminho muito ideal. É importante a gente perceber a diferença, o antes e depois, como caminha esse processo, né? Eu acho que já deu para entender agora o que é ego, o que é centelha, né? Nós temos as nossas vontades versus a vontade de Deus. Por incrível que pareça, nós temos a capacidade imensa de ser contra o que Deus quer pra gente, que sempre é o melhor. Para encerrar, vamos falar aqui de um dos assuntos mais importantes desse curso, a cocriação da realidade. Como você pode manifestar, atrair tudo que você quer para sua vida com o simples poder do pensamento, a energia da atração, né? Acredito que todos aí conheçam a lei da atração. É uma lei muito forte onde você atrai tudo aquilo que você emana para o universo por puro magnetismo, né? É o famoso ímã. Você está ali vibrando em positividade, você vai ter cada vez mais positividade na sua vida, né? Pela atração. Assim como a negatividade atrai mais negatividade ainda. Então, aqui eu coloquei um pequeno texto que resume muito bem isso. Ter o que se quer na vida é mais fácil do que se parece. Além de ouvir a vontade de Deus, devemos abusar da lei da atração, assim criamos nossa realidade. Logo, nada de não posso, não mereço, não consigo, é difícil. Frases como essa, afirmações que nós conseguimos fazer assim com facilidade, né? Acreditar fielmente nessas palavras, atrapalham demais o processo. Porque quando você lança uma palavra dessa, uma frase dessa no ar, toda a energia, todo o fluxo da vida é bloqueado. Você quer muitas vezes resolver sua vida financeira, que pode estar com algum problema, e você fala com coisas como essa, coloca alguns dias, semanas, meses a mais na sua conta. Você vai passar mais tempo enfrentando esse problema, porque nem você mesmo é capaz de acreditar que a solução é possível. Começamos de fato aqui a entrar em assuntos bem práticos que você pode aplicar agora mesmo, né? Você vai conseguir, após essa aula, criar a sua realidade, ouvir mais a sua centelha, amenizar aí o seu ego, limpar suas crenças limitantes e suas sombras também, além de ter o grande amor ao próximo, que é a chave de tudo, como eu disse na primeira parte da aula. Então, é isso. Fica a mensagem que eu deixei no título do vídeo. Estamos sempre aí enfrentando a nós mesmos para chegar nesse processo de evolução espiritual que não é fácil, mas é totalmente possível acreditando-se nessas ideias. Obrigado a todos.